Olá pessoas, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal Senhor e Senhora Guerra, né? Cadê o Senhor Guerra? Estou chegando, calma, estou chegando. Oi, gente, Deus abençoe a todos. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para passar uma palavra, um pouco de conhecimento, mas antes de mais nada, mais uma vez eu peço a vocês, se cuidem, a pandemia não passou, continue usando máscara, mantendo o distanciamento, higienizando suas mãos, usando álcool em gel, álcool 70. Respeitando o distanciamento social, que é fundamental também, e se cuidando, então a gente vai conseguir vencer esse momento difícil que o mundo está atravessando. Aí embaixo tem o link da Rádio Universo da Fé. É uma rádio web, 24 horas no ar, com programação ao vivo de segunda a sexta, 11h30 da manhã e às 22h30. Hoje estamos aqui para falar sobre Parcerias, né? Amigos, né? Quando a pessoa casa, né? O marido e a esposa, eles têm que ser parceiros, eles têm que estar conectados um com o outro, tem que ter conversa, tem que ter diálogo, né? Isso é muito fundamental, né, amor? Com certeza. Na verdade, o casamento ele pode ser comparado a uma empresa aonde existe dois sócios e os dois com 50% de ações. Não existe, por exemplo, não tem 30% das ações e o outro 70%. Não, no casamento é uma empresa aonde os dois eles têm a mesma ações, né? Quantidade de ações. Meio a meio. Meio a meio. O que ocorre? Quando nós casamos, é tipo assim, nós vamos entrar no mesmo barco, né? Tipo assim, temos um iate e nós dois entramos nesse iate, nesse barco, né? E vamos para alto mar. Se eu torcer para esse iate ou esse barco afundar, será que ele vai junto? Ou ele vai ficar flutuando e eu vou afundar só? Então, você tem que entender que no relacionamento, os dois estão no mesmo barco. Se eu torço contra ele, ele torce contra mim, ou eu desejo o mal dele, ele deseja o meu, e o meu barco afunda, obviamente, ele também vai estar Porque eu estou dentro do barco. Um casamento é duas pessoas no meio do oceano, sem nada ao redor, só eles dois dentro do barco. Aonde é uma luta sobre a sobrevivência. Aonde um não pode estar remando para o lado direito e o outro para o lado esquerdo. Isso também cansa, né? Isso cansa. Eu não posso, exatamente, eu não posso estar querendo remando para frente e ela está virada ao contrário, remando para trás. Imagina, não vai sair do lugar, né? Ou então um dos dois vai cansar, alguém vai desistir. Bom, vocês entenderam o que é um casamento, né? Trazendo para o lado da empresa. É uma empresa com dois sócios, eles têm os 50% de ações, direitos são iguais, eles têm que pensar juntos, eles têm que ver o que é melhor para esta empresa, o que é melhor para o desenvolvimento dela, enfim, eles devem discutir negócios, eles devem chegar a um denominador. Então, esta empresa, ela vai crescer. Por exemplo, se o sócio ele torce contra o outro para que a empresa venha quebrar, ou se ele não é leal ao outro sócio, obviamente eles vão afundar, porque o nome deles estão ali, o patrimônio deles é aquilo ali, a sobrevivência deles é aquela empresa, é o pão deles de cada dia. Então, assim, eles têm que torcer um pelo outro para que a empresa venha crescer. Uma vez a empresa crescendo, os dois vão crescer. Bom, trazendo para dentro do casamento é a mesma coisa. O marido tem que torcer pelo sucesso da esposa, a esposa pelo sucesso do marido, e para que isso aconteça, eles têm que estar juntos, de comum acordo, eles têm que ver o que é o melhor, qual a direção que deve seguir, enfim, tem que haver diálogo, companheirismo, né? Companheirismo. No caso de amizades, muitos casamentos já terminaram por amizades. Muitas empresas já faliram também por causa de amizades. Entre outros, muitas pessoas na vida espiritual
espiritual também já se afastaram de Deus por causa de amizade, você tem que consagrar tudo ao Senhor. Será que esse homem que eu vou unir minhas escovas de dente, que eu vou casar, ele foi Deus que mandou? Ele realmente quer somar comigo, não diminuir, não... A gente tem que analisar. Esse sócio que eu vou investir meus 50%, ou meu dinheiro, ou a minha mão de obra, ou meu conhecimento, ele é meu amigo mesmo? Ele quer me ajudar mesmo? Essa amizade que eu estou andando, será que é futuro para mim? Será que a minha amiga me fala a verdade? Será que ela torce por mim? Olha o comportamento da pessoa que anda ao seu redor. Se realmente é sua amiga, se realmente é seu amigo, se realmente fala a verdade para você. Olhe se realmente essa pessoa tem que andar com você. As pessoas sofrem, na maioria das vezes, porque toda regra tem exceção. Isso aí na matemática eu aprendi ainda quando criança. Toda regra tem exceção. E hoje em dia a gente nem pode se expressar, porque até é crime a gente se expressar e falar o que a gente pensa, né? Antigamente não, hoje sim. Então toda regra tem exceção. Mas assim, às vezes a pessoa está do seu lado, mas ela diz ser sua amiga, seu amigo, ou seu marido, seu namorado, mas não quer o seu bem. Tem alguma força ali sendo usada para te derrubar, para fazer você desanimar, para fazer você parar, você não seguir em frente. A gente já atendeu pessoas, marido, que torcia contra a esposa. Que a esposa ganhava mais, o marido não gostava, ou o marido ganhava mais, era para os amigos, a esposa não gostava. Aí falava assim, nossa, eu nem quero que ele ganhe esse dinheiro. Porque ele vai ganhar esse dinheiro, vai para o futebol com meus amigos, não esquece de mim. Torcia contra o marido. Porque ela escolheu. Tem amigas que você vê, que a gente de fora enxerga mais do que quem está dentro, que não é amizade. Não, mas seu marido não vai ver, não vai fazer aquilo, não vai fazer isso. Então, até que ponto você é amigo ou até que ponto você tem amigos? Pode ser no relacionamento, pode ser no seu trabalho, na sua vida diária. Exatamente. Então, nesse ponto de vista, nós temos que vermos o que é o melhor para nós, o que é bom para você, quem é o parceiro de verdade. Isso dentro do relacionamento ou em qualquer área da nossa vida. É aquele que torce por você, é aquele que quer o seu bem, é aquele que não desfaz de você, é aquele que está sempre disposto a pagar o preço contigo. Esse é o parceiro. Casamento exige essa parceria, sabe? Onde os dois eles chegam a um acordo e um torce pelo outro. Eles procuram a melhoria do outro, o melhor para o outro. O que é bom para você é bom para mim, o que é bom para mim é bom para você. Então, isso aí tem que ser levado em consideração para que venha dar certo, né? Seja dentro do casamento, seja qualquer segmento. Vamos partir um pouco do relacionamento. Nós somos casados, mas eu não tenho acesso ao celular dele. O celular dele tem senha. Isso aí já para mim já não é um relacionamento. Aí a conta, ele tem uma conta que eu não sei a senha, que eu não tenho um cartão, que eu não sei quanto ele ganha. Isso para mim também não é relacionamento. Eu faço vídeos, trabalho por fora, faço minhas vendas, ele não sabe. Para que casou? Eu não entendo essas coisas. Você tem que casar, você tem que se juntar, você tem que ter amizades com pessoas que você confia. Com pessoas que realmente você vê, não, essa aqui merece a minha confiança. Desde quando a gente se conheceu, desde quando a gente namorou, desde quando a gente noivou, desde quando a gente casou. Ou então, desde quando eu comecei, desde a infância, desde quando eu conheci a pessoa, ela sempre foi leal, eu vejo realmente que a pessoa é leal comigo, eu vejo que a pessoa não fala mal de ninguém, porque às vezes você acha assim, meu amigo, esse cara é meu amigo. Aí o cara vem e só faz fofoca do outro amigo lá. Aí você acha que ele não faz fofoca de você para outro. Quando a pessoa diz que é amigo e tenta, não faça isso não dá certo, não sei quem tentou, não, eu sou seu amigo, eu sou uma furada, não trabalho nessa empresa não. Aí começa a colocar muito defeito, não sei quem é assim, não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo. Aí começa a denigrir a imagem do outro, aí começa a denigrir a imagem da empresa que ele trabalhou, aí começa a denigrir, mas você tá assim, não, eu não quero isso pra mim não, se eu fosse você eu também não queria pra você. Até que ponto
esse rapaz, essa pessoa, essa mulher é teu amigo. Você tem que ter discernimento, pede a Deus discernimento espiritual para saber com quem você vai se relacionar, não só na parte amorosa, mas sim na parte de amizades, na parte do trabalho. No trabalho também é a mesma coisa, a gente tem que saber com quem a gente tem que conversar, tem que falar. Porque nem todo mundo está feliz com o nosso progresso, com o nosso desenvolvimento na empresa. Nem todo mundo está feliz com o seu progresso, com o seu relacionamento, na sua vida financeira. Então, a pessoa tem que pedir discernimento. E essa é a mensagem que a gente queria passar para vocês hoje. Amigo? Será que é seu amigo mesmo? Seu marido? Será que ele é seu amigo? Sua esposa? Será que ela é sua amiga? Isso aí só você pode analisar e ter a resposta. Também é com quem você tem parceria? Com quem? Então você tem que ver com quem e que quer ser parceiro. Então, quando a pessoa realmente ela é parceira da outra, em qualquer área, seja amizade, seja na vida sentimental, enfim, numa empresa, é parceiro mesmo, está com a pessoa em qualquer situação e torce pelo bem da pessoa e não pelo mal, tá bom? É só analisar. Você é casada, você é feliz no seu casamento, seu marido te bota pra cima ou te bota pra baixo? Você tem amizade, essa amizade sua, ela te bota pra cima ou te bota pra baixo? Você está no trabalho, seus amigos ao seu redor do trabalho te botam para cima ou te botam para baixo? Aí você analisa e tira suas conclusões. Vamos ficando por aqui. Obrigado por estar ouvindo agora no nosso canal. Se inscreva aí, tá? Toque o sininho e que Deus abençoe a todos. Deixa lá o like, pode também deixar sugestões, né? Deus abençoe, até a próxima.